Porque uma coisa muito interessante, Gustavo, a Jusce, ela representa uma empresa muito importante dentro do nosso segmento, que é a Apex, que está aqui, a nossa patrocinadora. Sim. Muito obrigado, Apex. Mas a Jusce passou por 3 fases muito importantes dentro da Apex. A Apex, quando ela começou, né, lá por intermédio do senhor Mário, né, que era o antigo fundador da Apex. Em seguida, veio o Edson para fazer toda aquela transformação quando a Apex ainda era na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, não é isso? Isso. E depois teve teve um incidente que todos sabem, depois você vai contar aqui pra gente essa história. E depois teve a fase de rodeio, que agora vocês estão vivenciando esse novo desafio dentro dessa nova planta, nessa nova fábrica, e muito linda, diga-se de passagem. O nosso convidado especial de hoje vai ter a oportunidade de conhecer, né, que vocês vão ver ele aqui logo, dentro de poucos minutos aí, beleza? Conta um pouquinho pra gente dessas 3 fases que você vivenciou dentro da empresa Apex. Então, vou tentar resumir, né? Não, pode contar, 27 anos a Apex tá no mercado. Ela foi fundada em 1997, né? E no dia que ela completou 3 anos, no dia 18 de fevereiro de 2000, eu entrei, no dia do aniversário dela. Eu acho que tem alguma coisa, não sei, alguma coisa... E o fundador, o senhor Mário, era um alemão, falo no passado porque ele é falecido, né? E ele fundou a empresa lá. Ele, na verdade, tinha uma Apex na Espanha, e ele atendia muito o mercado Mercosul. E aí ele começou a perceber que a logística de envio do material da Europa para cá estava muito complexa, porque isolamento, volume, né? E aí ele disse, eu vou ter que ir para mais perto desses países. E aí ele escolheu o Brasil, né? Não preciso nem dizer porquê, né? E escolheu Santa Catarina, né? Ele foi Brasil, Santa Catarina, e acabou ficando em Blumenau, uma terra, né, colonizada por alemães, então ele se sentia muito em casa, e encontrou um prédio adequado, uma estrutura adequada para ele montar a fábrica, e manteve a Apex. Eu falo Apex, mas ela tem outro nome lá, né? Overseas Constellation Company, a empresa está lá ainda. E trouxe a Apex para Blumenau para atender, claro, o mercado do Brasil. Overseas Constellation Company. Assim, eles abreviam como OK Company, OK Company. E aí ele veio para Santa Catarina e aí para atender o mercado do Brasil e para ficar perto dos países que ele já atendia. Então, os clientes que eram da empresa dele lá na Espanha migraram para a Apex de Blumenau, e aí a exportação era muito forte no início da Apex. O mercado Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile eram mercados bem fortes, representavam bastante no faturamento da empresa. E aí, assim, ele falava vários idiomas e até, inclusive, ele aprendeu rapidamente o português, ele se comunicava bem em português. E aí, quando eu entrei, eu era recepcionista, telefonista, né? E eu já achava o máximo. Eu lembro a minha primeira ligação, o pessoal da Espanha ligou e falou, olá, buenos dias. Eu, buenos dias! Aí já falaram, Jusce, menos. Lá eles são, né? Tipo, né? Buenos dias. Buenos dias. Aí eu meio que tinha que me policiar, né? Buenos dias. E eu achava o máximo. Aí eu falava assim, um momentito, né? Eu queria falar, momentito, com aquele né? Chiadinho. E passado alguns meses, o senhor Mário me chamou, perguntando se eu tinha se eu gostaria de estudar idiomas para auxiliar mais ele na parte de comércio exterior da Apex, ou se eu gostaria de ficar mais na área financeira, estudar mais essa parte financeira e tal. Quando ele propôs isso, nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre sonhei estudar inglês, né? Ele tinha me pedido primeiro para estudar inglês, porque assim, 70% dos fornecedores da Apex ou eram europeus ou eram dos Estados Unidos, eram americanos. Então, o inglês precisava muito lá, né? Eu falei para ele que eu tinha um inglês de escola, mas que eu sempre sonhei em fazer o curso. Meus pais não tinham condição financeira de bancar isso. Aí ele falou assim, não, a Apex vai te dar o curso, né? Não foi bem assim, né? Mais ou menos assim, né? E aí eu disse, tá bom. Então, comecei a estudar inglês. Eu estava fazendo inglês, na primeira semana ele já me chamou, porque assim, ele falava os idiomas, só que ele não escrevia nada.
Então, na época, né, meu Deus, parece que eu sou em 1900, lá em 1912, quando o Titanic, a gente usava muito fax, né? E aí ele ditava os fax para mim e eu tinha que transcrever, não era no computador, eu transcrevia um caderninho e caneta, e aí depois eu passava e mandava o fax, no meu computador e fazia. Então ele sentava do lado da mesa, eu do outro lado da mesa, e ele editava. Só que eu estava estudando inglês há 3 dias. E aí quando ele começou a falar da extruder, e da water da extruder, eu disse, oi! Mandava um the table pra ele. E o inglês do seu Mário ainda era britânico, né? Então aí tinha aquele acento britânico. E aí eu lembro que ali eu já quase, né? Travava. Porque o seu Mário era uma pessoa bem difícil. Era uma pessoa bem difícil. Tinha um jeito dele de trabalhar, né? Já digo que me ensinou tudo. Eu acho que muito da profissional que eu sou hoje devo muito ao seu Mário. Assim, ele me moldou muito, assim... Muita coisa boa ele me ensinou, mas ele era uma pessoa muito difícil de lidar, né? E eu sempre fui uma pessoa muito, assim, coração, né? Então, no primeiro grito, eu chorava todo dia, era coisa, né? Minha pele ficava hidratada. Então, gratidão. Hashtag gratidão, seu Mário, com certeza. Mas aí eu comecei a estudar inglês, aí já passado um mês, ele disse, tem que começar a estudar espanhol para se comunicar com a Espanha, lá com a empresa de lá. E aí era um dia inglês, outro dia espanhol, um dia inglês. No final de semana eu já misturava tudo. Mas eu sempre fui muito dedicada. Eu até falei, né, no bate-bola com vocês, assim, a Jussi é persistente, assim. Eu sou muito persistente. Enquanto eu não sentia que eu estava falando fluente, eu fiz o curso 5 anos, trabalhando naquela coisa da EPEX, que consumia bastante do meu tempo. Né? Mas aí tinha que fazer lá as tarefinhas, escrever, listening. Eu fazia tudo como a escola pedia, porque eu tinha que aprender, eu queria aprender. Então, eu sempre fui muito dedicada. E aí, no espanhol não foi diferente. E aí, o seu Mário, o que acontecia? E um dia ele falava só inglês comigo na fábrica, outro dia ele só falava espanhol. Aí quando ele chegava e falava good morning, eu já sabia, hoje é só inglês. Buenos dias, eu disse. E quando ele falava bom dia, eu falei, o bicho vai pegar hoje, porque português E aí ele me ajudava muito na questão da pronúncia, porque ele me corrigia, o acento do espanhol, ele queria que eu tivesse o acento da Espanha, ele não queria que eu tivesse o acento latino. Hoje, às vezes, as pessoas, né, a gente está em feira, perguntam, mas você é da onde, né? E isso tudo ele me moldou, né, de alguma forma, né? Então, por isso eu digo, devo muito, assim, a ele. E aí, ele em 2008, ele faleceu, né? E aí a EPEX foi vendida para empresários locais. E assim ficou até 2000 ficou, na verdade, alguns anos, assim, em 2017, final de 2000. Período, a EPEX era em quantos sócios? Eram 3 sócios. Depois que o seu Mário faleceu, a empresa foi vendida pela esposa e aí 3 sócios compraram a EPEX, sendo que 2 faziam mais a gestão, né? Sim. E aí eu migrei da parte de comércio exterior, que eu era muito focada nisso com o seu Mário, para cuidar de outras áreas, né? Aí veio um pouquinho do comercial, financeiro, logística, quando eu vi, eu já estava envolvida em todas as áreas, né? E assim foi até 2016, quando eu acabei de ter o Bernardo e precisei dar um tempo, né? E acabei saindo. Mas aí, com a minha saída, veio o Edson. Eu acho que... tá tudo escrito, gente, não tem jeito, né? E aí, final de 2017, assim, resumidamente falando, né, o Edson era cliente da EPEX, né, com a distribuição dele, e recebeu um convite de um dos sócios, que eles são amigos, né? E o Edson, como cliente, que estava reivindicando um monte de coisa. Nossa, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Que estranho, né? Porque o Edson, ele não é nada criterioso, né? Mas ele, naquele momento, ele pediu mudar a embalagem, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. E aí um dos sócios falou, Edson, você não quer vir para dentro da EPEX e promover todas essas mudanças? Assim, a Jussi saiu, a gente está distante da gestão da empresa, precisa de alguém lá dentro full time. E o Edson aceitou o desafio, veio para dentro da EPEX com a possibilidade da compra, né? Ele falou, eu não vou comprar sem conhecer. Né? Então, ele veio para dentro da gestão da empresa com 100% de autonomia. E aí, no final de 2017, ele me chamou. Ele sabia que eu tinha tido o Bernardo, ele acompanhou tudo isso, né? E aí ele falou assim, e eu lembro, eu acho que eu já falei isso para ele, mas se não, ele vai saber, vai lembrar disso agora. A gente começou a conversar e eu fiz uma pergunta para ele.
Eu perguntei o que ele achava das pessoas que estavam ali na Apex. E ele falou assim... Justo, se não se emocionar, não é justo. Ou senão vou chorar. Não vou chorar. Edson de ser, Mas né? ele falou assim, Ju, se eu montasse uma empresa hoje, uma Apex hoje aqui do lado, eu chamaria todas as pessoas que estão aqui, todas. São profissionais maravilhosos, né? Que estão precisando de direcionamento, carinho, atenção. E aí ele ganhou meu coração de volta. Caramba. Voltei para cuidar da parte de comércio exterior a princípio, que eu já fazia gestão antes, né? E aí ele me possibilitou trabalhar home office para eu poder ficar com o Bernardo também. E depois de passado um ano, praticamente, 2018, daí ele pediu para eu voltar para dentro da empresa. E aí assumi a área comercial. Aí veio a pandemia, né? Vários desafios. Mas a gente tem muita sinergia, assim, para trabalhar, né? E caminhamos, assim, de uma forma maravilhosa, assim. Eu acho que ele trouxe para a Apex muita coisa do que eu já gostaria muito antes, né? Mas ele com a autonomia de poder fazer, e com a gestão muito voltada às pessoas, né? Sim, então, sim. Tudo a ver, assim, com o meu estilo de trabalho também. E aí quis o destino, né? Que em 2022, dia 7 de julho, no dia do refrigerista... Rapaz, que coincidência. Eu gravei uma mensagem de felicitação para os refrigeristas e tal. A gente estava com a visita do Fernando Men lá na fábrica. Tava ele, a esposa e o filhinho. Tinha sido um dia maravilhoso. A fábrica estava linda de viver. E saí por volta das 18 horas, né? Dando tchau, né? Até amanhã, beijo, né? Do jeito que a gente sempre fazia, né? E algumas horas depois, né? 3 horas especificamente, foi por volta de umas 9 da noite, quando o incêndio começou. A gente estava lá. No dia do refrigerista? No dia do refrigerista, no dia 7 de julho. Dia 7 de julho. E aí, de repente, eu estava em casa e o meu celular começou a pipocar várias mensagens, assim, ao mesmo tempo, como se tivesse alguém mandando várias fotos, sabe? Sim. E eu fui olhar e eram várias pessoas, na verdade. Inclusive eu também. Nossa, é tanta gente. Muita gente. E eu e comecei a ver aquilo e eu pensei, olhei a imagem, eu disse, é um foco, né? E tinha outra empresa ali também, eu até estava preocupada, eu disse, nossa, tadinho, o foco é lá, né? E liguei pro gerente de fábrica, o Cássio, falei, Cássio, tá sabendo? Ele disse, não, vou ligar pro Alexandre, que é o nosso o coordenador da produção ali, né? O líder da produção do segundo turno. Aí eu disse pra ele, me liga, me dá notícias e tal. E aí ninguém me ligava. E depois começaram a vir outros vídeos. E aí o desespero tomou conta, né? Foi um dia muito triste. E aí algumas horas depois eu tava com essas mesmas pessoas, né? E a gente tava lá abraçado, vendo tudo aquilo queimar. Então assim, foi muito triste, né? Porque era o meu endereço há 22 anos. E aí eu não sabia, né, o que ia acontecer, como é que ia ser, né? Sem chão, né, Ju? Mas aí, olha só, né, passado um tempo, a gente tinha a possibilidade de ficar lá, porque a gente teve autorização para ficar, e a gente tinha que recuperar, claro, parede e tal, porque assim, o Parque Fabril ficou preservado. Os bombeiros trabalharam até, um dos sócios pediu, deixa queimar então o estoque, mas preservem as máquinas, né? E aí eles fizeram um excelente trabalho, preservaram as máquinas, ficou tudo certinho lá, e aí a gente começou a investir o nosso fluxo de caixa, o nosso tempo, nossa força, a nossa energia e o nosso dinheiro para recuperar as laterais do prédio, a parte de cobertura, que queimou tudo, né? E porque a gente ia ficar lá, e a gente já estava super feliz com isso, porque não ia precisar transferir os tanques, toda a instalação já estava toda prontinha, a gente já tinha até data para voltar. E a parte de estoque, a gente ia procurar um lugar para colocar. Isso era o de menos, né? Sim. Mas quis o destino, né? Eu sempre falo, acho que ele mandou outro recado. Porque passados uns 20 dias, começou a chover muito lá. E aí a laje colapsou. Aí a gente teve que... Não tinha mais como ficar, tinha o perigo de queda. E a gente tinha que sair de lá. E aí e agora? Não tinha plano B. Né? E aí, mais uma vez, superação, né? Máxima. Sim. A gente começou a procurar local e não achava. Até que, aos 45 do segundo tempo, surgiu o rodeio na nossa vida. O galpão de rodeio, porque a fábrica da Apex, ela não dá para ser qualquer
espaço. Sim. Ela tem que ter uma metragem mínima, ela tem que ter um pé direito mínimo, ela tem que ter um espaço para os tanques de gás, ela tem que ter a parte de ventilação, exaustão por conta do gás, era tanta coisa, e a energia, a parte de energia elétrica, tinha que ter uma capacidade mínima para botar 1, 2 extrusoras para funcionar. Então era tanta coisa. E aí quando a gente chegou lá, a gente começou a perguntar, tem. Tem. E a energia? Tem. Eu disse, meu Deus, né? É para ser aqui, né? Então, fomos para Rodeio e agora a gente vive essa fase Apex em Rodeio, uma gratidão imensa, felizes. Quem gosta de rodeio, não dá pra ficar parado. Tem cowboy e boiadeiro. E festa. Muito bom! Arrasou! E é isso, essas são as fases. E hoje a gente tá lá feliz da vida, gratidão, né? A gente passou por tanta coisa, mas a gente não perdeu ninguém, né? Isso é o mais importante, né, Ju? Tudo reversível, né? Sim. A superação venceu. Muito. E sabe o que é muito legal também, Ju? Eu de verdade eu pensei até no começo que quando aconteceu tudo isso, eu achei que o Edson até iria dizer, muita gente achou, né? E o Edson, sempre muito solícito, coração, ele falou, já comentou com a gente, falou, nunca eu pensei em não voltar.